comentário judaico do Novo Testamento faz um paralelo entre João 14,6 e Romanos 1,16. João 14,6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Romanos 1,16 diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou do gentio. Para o judaísmo ortodoxo, esta declaração de Jesus é exclusivista demais para ser aceita e tolerada por eles. Pensando em conciliar o judaísmo de Moisés, Abraão, Isaque e Jacó e a aliança feita por Deus com eles, e com o cristianismo de Jesus e Yeshua, um filósofo francês judeu não messiânico que não cria em Jesus como o único caminho, chamado Franz Rosenzweig, em 1886 a 1929, difundiu uma teoria chamada de Teoria das Duas Alianças, criada inicialmente pelo Rabi Moshe Ben Maimon. Essa teoria firmou o entendimento que os judeus veem a Deus através da aliança de Deus, Javé, com Moisés, Abraão, Isaque e Jacó. E Deus abriu uma porta para que os não-judeus, chamados gentios, viessem a Deus através de Jesus, para que os gentios pudessem alcançar a salvação de Deus, a salvação de Moisés, através de Jesus. Desta forma, revisaram o texto de João 14,6, dando a seguinte interpretação: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nenhum gentio vem a Deus se não for por mim. Ora, essa teoria foi criada para se conciliar o judaísmo com o cristianismo. Mas um judeu pode ser salvo sem crer no Evangelho de Jesus? Um judeu pode ser salvo sem crer em Jesus como o único caminho? Foi isto mesmo que Jesus quis dizer? Foi para isto mesmo que Jesus veio, para salvar apenas os gentios, pois os judeus, através da aliança com os patriarcas, já tinham a salvação de Deus? E então nós, gentios, fomos enxertados neste tronco, que são os judeus, como ramos? Quem conhece o Evangelho sabe que só há uma resposta, que é não. Só Jesus é o caminho para ser salvo, tanto judeu quanto não judeu gentil. Por isso, o Espírito Santo tem chamado os judeus para a salvação em Cristo Jesus e Yeshua. Estes judeus são chamados judeus messiânicos. Estes mesmos judeus é que tem contribuído com um evangelho que possa abarcar judeus messiânicos, o judaísmo, e cristãos, cristianismo. O comentário judaico do Novo Testamento aclara o entendimento para que entendamos que para um judeu crer em Jesus, não precisa deixar sua cultura judaica para assimilar um cristianismo, assimilando assim a sua cultura, a cultura dos cristãos. Assim como um gentio não precisa deixar sua cultura gentílica, quer seja portuguesa, africana, francesa, para seguir o caminho de Jesus. Foi justamente isso que não foi entendido pela igreja dos primeiros séculos, que forçou judeus a se converterem ao cristianismo para crerem em Jesus. Muitos judeus sendo mortos, pois para o cristianismo, rejeitar a cultura romana, italiana, cristã, era rejeitar o próprio Jesus. As consequências disto é a resistência e repugnação de um judeu a aceitar o caminho de Jesus e Yeshua, pois traz à memória todo o sofrimento ao longo destes séculos de perseguição. Então, onde está o problema central da teoria das duas alianças? É que uma quer considerar a aliança de Deus com os patriarcas como o caminho dos judeus para Deus e considerar que Jesus é o caminho para os gentios. Onde está exatamente o problema? O problema está em o judeu reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. É aquele que Deus, pela sua própria vontade soberana, concedeu para rasgar o véu da separação entre os judeus e gentios e conduzir todos como um só corpo ao caminho da salvação em Cristo Jesus e Yeshua, pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E para o cristianismo, qual é o problema central?
É exatamente a teologia que criou Jesus como o mesmo Deus, como um só. Segundo essa teoria, Jesus e Javé são eternos, sempre existiram. São dois que não têm início. Mas como dois podem ser um existente sempre? Todas as coisas têm que ser provenientes de um e não de dois, pois se regredirmos bilhões de anos até o início de tudo, vamos achar apenas um ser autoexistente e não dois. Deste ser autoexistente se gerou um chamado seu Filho único, pois é da sua mesma substância e dele, seu Filho, por ele e para ele, o seu Filho único, foi surgindo todas as outras coisas que há no céu, na terra e embaixo da terra. O problema então está exatamente aí. O cristianismo precisa romper com a sua teoria e aceitar a visão judaica de que só há um Deus eterno e, por sua vez, o judaísmo precisa crer que este Deus eterno gerou o seu Filho para ser o único caminho até ele e deu exatamente essa exclusividade para o seu Filho. Portanto, quando o cristianismo aceitar que Jesus é o Filho de Deus único e o judaísmo considerar que Jesus é o Filho de Deus único, então teremos uma harmonia entre o judaísmo e o cristianismo, e daí a volta do Filho de Deus estará cada vez mais próxima. Este é um estudo feito pelo pesquisador bíblico Marcos Costa. Contato marcosgestorsocial@gmail.com.